Mas antes de mais nada, eu acho que era bom você explicar um pouquinho qual o objetivo da LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados. Bom, acho que esse realmente é o primeiro ponto, né, para a gente entender do que a gente está falando, né? Então, Marcos, o que que acontece? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela tem como foco e centro de tudo isso a discussão dos direitos dos titulares de dados. Então, os titulares de dados, eles são pessoas físicas, então todos nós somos titulares de dados e, portanto, os donos dos dados. E, consequentemente, a partir do momento que nós temos todas essas informações que transitam, que estão aí tanto no mundo digital como no mundo físico, é importante a gente também frisar isso, porque não é exclusivamente uma lei que fala de dados pessoais do mundo digital. Ela fala de todos os dados pessoais, independentemente da esfera que esses dados estejam transitando. Então, a LGPD ela vem no sentido justamente de proteger esses dados, de dar transparência ao titular de dados e principalmente de viabilizar esse titular de dados o direito de acesso a essas informações. Então a gente não pode pensar que a partir de agora, com essa legislação em pleno vigor, a gente pode seguir adotando as mesmas medidas que a gente adotava lá atrás, de utilizar muitas informações, de utilizar dados pessoais, sem se preocupar em como viabilizar a entrega dos direitos dos titulares de dados. E o que são esses direitos? São os direitos de acesso, principalmente, de retificação, de exclusão de dados, que todo e qualquer titular de dados tem. Uma legislação muito parecida, muito próxima da europeia, a gente ouve tanto falar, o GDPR, o que tem a ver, são realmente legislações muito próximas. A nossa foi inspirada na legislação europeia e, consequentemente, a gente traz aí um grande desafio para todos nós, porque a gente trata de uma legislação e nos inspiramos em uma legislação que é muito distinta da nossa, né, Marcos? Porque a cultura é muito distinta, nesse sentido que eu estou querendo colocar. A gente tem uma cultura super protetiva na Europa, de pessoas realmente preocupadas com os seus dados, e em contrapartida nós temos aqui no Brasil, o Brasil figurando aí como o terceiro país que mais se expõe nas redes sociais. Então, há um grande desafio para todos nós, né, de trazer importância para os titulares de dados, para toda e qualquer pessoa física, sobre os seus dados. Então, uma cultura, uma mudança cultural, uma mudança de trabalho que precisa acontecer, e isso vai gradualmente mudando, né? Ninguém vai transformar o mundo, mas a LGPD, ela vem com essa intenção de empoderar, de certa forma, né, dá pra gente colocar assim, o titular de dados, e que ele possa agora exigir todos os seus direitos de uma forma muito clara, muito objetiva. Eu acho que a maior dúvida que todo advogado tem é: todo e qualquer escritório de advocacia está sujeito às normas do LGPD? Aquele advogado que trabalha sozinho, que tem 20 processos, 50 processos, 100 processos, também está sujeito ao LGPD? Isso é bem interessante também, Marcos. Recentemente, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela falou sobre pequenas e microempresas, ok? Escritórios de advocacia, a gente poderia, nesse conceito, aí, puxar algo parecido com isso. Eu sou muito pequeno, eu trabalho sozinho, eu não tenho, né, esse volume gigantesco de dados e tal, né? Exato. E aí a gente precisa esclarecer alguns conceitos, porque existia até uma expectativa de, não, essas pequenas e microempresas estão fora da LGPD. E a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, no seu Regulamento 2, publicado recentemente no final de janeiro, ele reforçou justamente isso, dizendo que a LGPD ela vale para todos. Existem algumas flexibilizações, como, por exemplo, um prazo em dobro, a não necessidade de indicação de um DPO para empresas de pequeno e micro porte que não realizem tratamento de alto risco, né? Então, o que seria esse tratamento de alto risco? Tratamento de ganho de volume, de dados sensíveis, enfim, o tratamento de volume significativo de dados. Então, neste teu exemplo, eu sou um advogado, trabalho sozinho, tenho poucos processos, não me enquadraria. A resposta é sim, você está também abarcado pela LGPD. Quais são as diferenças? As diferenças é que eu tenho algumas flexibilizações em termos de prazo para cumprir e atender os direitos dos titulares de dados e a não necessidade de indicar expressamente um DPO. Porém, eu preciso ter um canal de atendimento ao titular de dados. E no momento que eu tenho um canal de atendimento ao titular de dados, eu tenho que ter essa via, esse acesso, né? Então, o titular de dados ele tem que saber como buscar os seus direitos. Então, um advogado
que trabalha sozinho, que tem poucos processos, que daqui a pouco não tem esse volume significativo e, consequentemente, não realiza um tratamento de dados de alto risco, ele precisa, sim, buscar essa adequação. E essa adequação, ela é feita de forma, às vezes, muito mais simples do que a gente imagina. Como, por exemplo, aditivando todos os contratos que ele firma com os seus clientes, tendo as pastas internas organizadas, tendo uma política de devolução dos documentos para os seus clientes, controlando e colocando tudo isso numa nuvem segura. Então, hoje, quem não pode usar um Google Drive, por exemplo, eu sou super pequeno, mas eu posso usar o Google Drive, é uma coisa acessível a todos. Recentemente, a Google alterou e agora todos os drives eles vêm com acesso restrito. Antes a gente já vinha com uma coisa mais liberada, tudo isso são movimentos que as empresas estão fazendo de restrição. Então, é uma nuvem muito mais segura do que eu salvar no meu computador, no meu desktop, no meu notebook, que eu posso carregar para cima e para baixo, ser assaltado e perder todas essas informações dos meus clientes. Então, são pequenas medidas que a gente pode sim ir adotando, que vão fazer toda a diferença. E o principal, todo e qualquer tratamento de dados, e um advogado, ele realiza tratamento de dados, porque no conceito da lei, tratamento de dados está previsto lá no artigo 5º, é qualquer transação que for feita com dados. Eu só li, é tratamento. Mas eu só fiz um download, é tratamento. Eu analisei, eu baixei, eu compartilhei, enfim, salvei um documento. Tudo isso está abarcado no conceito de tratamento de dados. Então, os advogados, eles realizam, sim, tratamento de dados. E para realizar um tratamento de dados, a lei nos exige uma base legal que legitime esse tratamento. E no caso, nós como advogados, a gente tem uma vantagem, a gente tem um artigo, ali um inciso do artigo 7º, que fala expressamente do exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo e arbitral. Então, nós como advogados podemos nos servir muito dessa base legal, desde que os dados ali coletados sejam limitados. Então, eu também não posso coletar um monte de informação do meu cliente e vincular essa base legal. Então, eu preciso fazer todo esse detalhamento, todo esse processo, que, como eu acabei de mencionar aqui para ti, não é uma coisa tão complexa assim. Todo mundo com boa vontade, interesse e vontade de se adequar consegue realizar e consegue dar uma segurança maior para o seu cliente, enfim, dar uma segurança maior para essa transação de dados que está acontecendo. E mais do que isso, é uma obrigação que esse advogado tem também. Legal, Gabriela. Vou alertar aí o pessoal da nossa audiência. Quem quiser fazer perguntas, pode colocar no chat aí, que eu estou com o computador aqui do lado e tento acompanhar. Vou até registrar a presença de algumas pessoas. Aline Petroncini, Wagner Iene, Fernando Yamazaki, GP Mader, Maria Alice Castanharo, Maraísa Galvão, César Ituaçu, Felipe Furman, Fran Medeiros, Fernandes, Marcarceta, advogado, Aline, advogada trabalhista, Melo Dani Martins, Fer Preus Domingo, Bruno Castilho, Diego, advogado, Diego Moraes, Pedro Band. E vamos alertar o pessoal. Muitos né? amigos pessoal... aí, eu já vi aí só pelos nomes, muitos amigos passando pelo nosso chat, então mando legal, aí um abraço especial para todos. E depois divulguem, né? Fica gravado, é importante divulgar o conhecimento que vai ser transmitido hoje aí pela Gabriela, gentilmente. Tá? Pessoal, eu estou fazendo assim um nível bem baixo, estou esperando as perguntas para ver se a gente acha algo mais complicado assim, mas a próxima pergunta eu faria. Eu já sei a resposta, mas alguns não devem saber. Já estão valendo as aplicações de penalidade pelo descumprimento da LGPD? Pois então, já estão valendo e a NPD ela vem se movimentando nesse sentido, né? Ela também publicou um regulamento já no início desse ano, colocando ali as regras do processo administrativo, como que esse processo administrativo funcionará, né, na verdade, e como que isso deve ser estruturado. Então, a gente tem, de fato, uma necessidade aí de abrir o olho. As penalidades, as sanções administrativas, elas estão valendo desde agosto do ano passado, e muito mais do que isso, né? Eu gosto sempre de reforçar. Muito mais do que as sanções administrativas, que ok, são importantíssimas, qualquer um pode ter um problema, inclusive uma fiscalização de PROCON, de Ministério Público, todas as empresas estão sujeitas a isso, mas o principal agente fiscalizador, né, Marcos, eu gosto de reforçar, é sempre o titular de dados. Então, é o nosso cliente,
é a empresa que a gente presta serviço. Muitos escritórios de advocacia que prestam serviço para grandes empresas foram aí questionados a respeito dos seus projetos de adequação. Nós tivemos que trazer evidências para clientes nossos, demonstrando que a gente tinha todos os relatórios, controles, enfim, necessários para para construir esse programa, né? Não basta só ir lá e assinar um aditivo contratual com uma grande empresa. Então, escritórios que tratam com grandes empresas, com grandes players aí no mercado, eles todos estão exigindo para participar de licitações da mesma forma. Então, é algo que realmente não tem mais como voltar atrás. Lembrando que recentemente a gente também teve a inclusão da proteção de dados pessoais como um direito fundamental na nossa Constituição. Muito embora ele já fosse, não vou nem entrar nessa discussão aqui, mas a gente sabe e ficou muito claro agora que ele está expresso no artigo 5º da nossa Constituição, através da emenda constitucional 115, que foi aprovada. Então, a gente precisa, obviamente, ter essa atenção e saber que, bom, se eu sou um advogado de pessoa física, eu tenho que buscar minha adequação porque eu estou tratando diretamente com o consumidor final. Se eu sou um advogado, tenho um escritório focado mais para pessoas jurídicas, de médio, grande porte, não importa, esses meus clientes também vão exigir uma adequação. Então, a gente, muito mais do que a multa que a gente sabe que está valendo, enfim, eu tenho uma questão de mercado. O mercado me exige isso. E a partir do momento que eu não estou alinhada, eu vou ficando à margem disso e gero certamente um prejuízo, inclusive não podendo participar de algumas licitações, não podendo participar de RFPs, não podendo participar de eventuais disputas nesse sentido, porque eu não tenho como comprovar. E mais uma vez, reforçando, assinar um termo dizendo que eu estou adequado à Lei Geral de Proteção de Dados, a gente sabe que muita gente faz isso, né, Marcos? Mas o risco que eu estou me colocando também é muito alto, porque eu estou assumindo uma responsabilidade dizendo, não, eu estou adequado, quando na verdade eu não estou. E a partir do momento que eu tenho um questionamento desse meu cliente, eu não vou conseguir cumprir os direitos daquele titular de dados. E aí a gente vai para um outro nível de problema infinitamente maior, né? Deixa eu fazer um questionamento aqui, uma dúvida que eu tenho particularmente. Você acha que a ANPD ela vai chegar já multando ou ela vai ter algum caráter assim de dar um alerta, dar um prazo para adequação? O que você acha que... imagina alguma coisa a respeito disso? Principalmente para os pequenos escritórios, ou vai ter um tratamento diferenciado, ou vai ser um tratamento uniforme para tudo? Essa é uma discussão que ela vem acontecendo já há um tempo, né, Marcos? E todo mundo tem essa coisa, meu Deus, como é que vai ser? A ANPD, ela vem se demonstrando uma autoridade muito consultiva, uma autoridade muito educativa. Acho que consultiva não é a palavra mais adequada, mas educativa. Então, ela vem se posicionando, trazendo informações, ela já publicou vários guias orientativos, publicou templates de relatórios, publicou o que ela entende como adequado. Claro que a matéria em si, hoje, ela é infindável, né? A gente tem muitas zonas cinzentas ainda que precisam ser esclarecidas. Mas a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela vem se demonstrando muito educativa. E ela passou todo esse primeiro ano nessa linha de educação. Porém, ela também já reforçou que a partir de agora ela vai iniciar as fiscalizações. Inclusive, a gente teve uma notícia recente, salvo engano, acho que foi ontem até, que foi publicado ali que a autoridade ela está se estruturando de uma forma mais robusta para tudo isso. Inclusive, o próprio regulamento, publicando ali como é que vai ser o processo administrativo, dando o caminho, né, das pedras para quem eventualmente tiver algum problema lá, sinaliza isso. Então, ela passou mais de um ano aí exclusivamente educando, muito acessível, indo a eventos, palestras. Eu tive a oportunidade de ir num evento com o presidente da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, fui a mais de um evento com a diretora, a Miriam, que é extremamente acessível e passa muitas informações nesses eventos, mas a gente sabe que vai chegar um momento que não vai ser só de informação que as coisas vão funcionar. Então, estamos, a partir de agora, num período que se espera que as fiscalizações, as eventuais sanções sejam aplicadas. Inclusive, né, Marcos, a gente teve aí recentemente toda uma discussão lá do vazamento do Pix, que saiu em tudo que era lugar, né, e houve uma cobrança, inclusive, bastante acentuada em relação ao NPD sobre um posicionamento nesse sentido, né? Então, espera-se que a partir de agora as coisas comecem, e claro, começa, via de regra, começa com os grandes. Porém, é muito bom a gente reforçar aqui
que existe no próprio site da NPD já um caminho para o titular de dados realizar essa denúncia, digamos assim, no site. Então, eu tenho, como titular de dados, o dever de buscar isso junto ao controlador. Então, suponhamos, eu vou no escritório de advocacia e questiono. O escritório de advocacia não me responde, não atende o meu direito do titular de dados, a partir dali eu posso fazer uma denúncia na NPD. Então vejam que não é só a NPD vir me fiscalizar, que é algo muito mais distante. Ela vai estar muito mais preocupada em fiscalizar os grandes nesse momento. Mas eu posso ter um titular de dados que me denuncie para a NPD. E a partir daí a gente tem um grande problema para esse controlador, né? Então é importante a gente ter isso em mente para se precaver e direcionar corretamente. Deixa eu registrar mais umas pessoas aqui. Fernanda Leonardo, Marta Sacramento Advocacia, Agnello Viana, Saulo Comati, Rafael Coetes, Juste Rocha, Ronei Simões da Cruz, Nilson Bévio Pompeu, conselheiro comigo na última gestão da OAB, Duda Fornari, Fabiano Zanoni, Andiara Camargo, não Caio, não sei se ele caiu ou não. Maria Alice Castanharo, Nerildo Júnior, Gabriela Morgante, Fábio Silva, Lucélia Gomes. Temos duas perguntas, tá? A primeira, Wagneriene. Na opinião da doutora, por quanto tempo é possível manter os dados pessoais do cliente após o término do processo ou prestação de serviços? Bom, essa é uma mega discussão, né, que a gente tem, porque depende do tipo de risco, digamos assim, que eu vou querer correr. Primeiro ponto, acho que o prazo de uma rescisória a gente deveria guardar quando a gente está falando de uma ação judicial, enfim, pelo menos ali a gente já garantiria. Depois eu posso ter também uma eventual ação de cobrança, algum tipo de discussão. Então, esses prazos mais clássicos, né, enfim, porventura o cliente não ficou satisfeito, entrou com algum tipo de discussão depois, pedindo uma reparação, então esses prazos prescricionais eu seguiria. Porém, eu ressaltaria um ponto. Armazeno, mantenho esses dados, tá? Mas sob a condição de que eu estou aguardando pelo período de uma obrigação legal ali, que eu tenho um prazo prescricional. Depois disso, eu descartaria ou devolveria para o cliente. A gente pode botar, inclusive, isso contratualmente, tá? É uma opção, mas eu não ficaria com esses dados. E lembrando que isso a gente discute muito também. Suponhamos, eu fui contratada para fazer uma determinada ação. O cliente me manda, sei lá, 20 vezes mais informações do que eu preciso para aquela ação. Eu devo ter a postura de devolver esses documentos, tá? Então, eles não farão parte da ação, se eles não fazem parte da discussão processual que a gente está tendo, eu vou devolver esses documentos e vou deixar com o cliente. Eu, particularmente, acho aqui no escritório, também é importante eu colocar isso para vocês. Hoje no escritório a gente não tem nenhum processo judicial, um escritório exclusivamente de consultoria para a área de proteção de dados pessoais, de prestação de serviço de PO, enfim. Então eu não tenho esse armazenamento de questões judiciais, de processos judiciais aqui no escritório hoje, tá? Então, o que eu sugiro? Se vocês têm essa rotina, coloquem no contrato o prazo de devolução, né? Então vocês vão ter ali, por exemplo, em X dias, após rescindido o contrato, nós vamos devolver essas informações. Isso é muito comum quando a gente atende empresas, né? Então, eu tenho todo aquele volume de informações de uma empresa que quando eu tenho meu contrato rescindido, eu não vou mais ser advogado daquela empresa, eu já coloco no contrato essa devolução. E aí, de fato, devolvam e excluam. Claro, se resguardem nessa questão eventual de uma discussão que, porventura, vocês possam sofrer, né? O escritório em si, e o restante eu me desfazeria. Então, é complicado, tá, Marcos? A gente tem sempre um receio muito grande de como conduzir, de que forma conduzir, mas o ideal é que a gente não tenha mais esse armazenamento infinito, que a gente sabe que tem escritórios que guardam coisas de 10, 20, 30 anos, e aí realmente não tem uma justificativa plausível para isso. Mas deixa eu tirar uma dúvida agora, até minha. Vamos lá. Já há muito tempo eu sou um escritório sem papel, então eu já devolvo os documentos de Fica só no digital. Eu só tenho digital. Eu também tenho o costume de, na pasta do cliente, eu ter sempre o processo baixado, a última versão. Tem 50 páginas, depois 51, 60, e eu elimino o anterior.
e vou guardando sempre o processo atualizado. Quando encerra, transito julgado, eu também salvo. Você acha que eu ter o documento digitalizado, eu ter a versão do processo que, tirando o segredo de justiça, várias vezes é público, eu estou com dados pessoais, eu teria que descartar também esses tipos de arquivos? Eu estou com dados pessoais. O fato de ter um processo judicial e que ele é público, no sentido que ele não tem segredo de justiça, suponhamos que é um processo simples, assim, que não envolve maiores questões sigilosas que estejam sob o manto do segredo de justiça. Eu tenho um processo que tem dados públicos. Perfeito, tenho salvo ali no meu escritório. Eu posso manter isso? Posso, tá? Mas assim, para qual finalidade? Aí é a pergunta que eu te devolvo. O que tu vai fazer com isso? Não, eu costumo, é muito comum, acabou de acontecer aqui. Eu entrego um documento para cliente, ó, você tem que levar no cartório de registro de imóveis e dar baixa na penhora. Aí ela me vai 2 anos depois, lá no registro de imóveis e fala assim, olha, escreveram Perdi. errado aqui. O primeiro cartório é segundo. Aí eu tenho que pedir a segunda via. Ou ele perde, ele faz tudo. Ah, cheio de gente. Eu preciso dar uma revisional. Cadê a sentença que fixou meus alimentos? Cadê minha... Eu fiz o divórcio com você, mas eu tô casado ainda. Sim. Várias. Coisas assim. Então, aí o que eu te diria, tá? Eu te responderia da seguinte forma. Eu manteria por um prazo, de novo, eu não ficaria ao infinito. Porque o que eu acho que é o principal ponto aqui? Tu consegue acessar isso. Tu acabou de me dizer que tu vai lá e tu acessa e que tu baixa. A gente pode fazer isso, né? Então, esse dado, ele está disponível. O fato de tu teres esse dado no escritório, de alguma forma tu estás duplicando um banco de dados, certo? Tu tem lá na justiça e tu tem no teu escritório. Aí eu te pergunto, tu precisa agravar o teu risco tendo essa informação ali? Ah, por um tempo é mais prático, é do dia a dia, eu manteria, mas eu faria da mesma forma uma higienização por prazo. Porque o que acontece? Suponhamos que esse dado, por mais que ele seja público, ele seja utilizado dentro do teu escritório para uma situação que não poderia, tá? Eu tenho um desvio de finalidade. Eu tenho aqui exclusivamente a finalidade de defesa num processo judicial. A gente está fazendo isso. Suponhamos que vocês têm lá um funcionário que utiliza essa informação para fraudar alguma coisa, ou para vender alguma coisa, ou para passar esses dados para outras pessoas. O simples fato de dizer esses dados são públicos não exclui a responsabilidade de vocês, porque eu tenho que utilizar dados públicos para uma finalidade específica, e essa finalidade ela está vinculada a um processo judicial. Então, dentro dessa lógica, qual é o conselho? Quanto menos eu tenho dentro do meu escritório, menor é o meu risco. Ah, mas eu estou agindo de forma ilegal em manter os dados aqui? Não. Não há a priori eu estou totalmente contrária, mas eu estou agravando o meu risco. Então, a minha sugestão é ponto de corte, determina o prazo, e isso é algo muito que as pessoas perguntam muito na LGPD, na aplicação da lei, tá, mas qual é o prazo? Isso é muito negociado cliente a cliente. Tem clientes que são mais conservadores, querem manter por mais tempo, tem outros que querem por menos, a gente ajusta e tira esse corte. A minha sugestão é que a gente não armazene, mesmo digital, ao infinito e além, porque isso tá, de alguma forma, agravando diretamente o nosso risco, tá? Não sei se fui clara aqui na minha sugestão, mas a minha ideia sempre é nessa linha. Não, sim, eu concordo. Eu só destaco que a gente sabe que o prazo da rescisória é 2 anos do trânsito em julgado. Só que eu já vi casos da pessoa ser citada 2, 3 anos depois da rescisória. É então, muito pouco, 2, a gente sabe. Tem que ter uma margem de segurança aí. Exatamente. Não, mas aí é aquela coisa, vou botar 5 anos. 5 anos, via de regra, eu vou abarcar boa parte, né, das discussões. Ou que seja, eu até estendo um pouco mais desse processo digital, mas depois disso, eu realmente eu não tenho mais justificativa para manter. Eu tenho um banco de dados gigante, e inclusive é um ponto que a gente fala muito para os clientes, né, Marcos? Eu estou aumentando o custo do escritório, que se paga por esse armazenamento em nuvem, né? Não é assim, não é caridade, não é um espaço liberado. Se eu tenho como usar isso de uma outra forma, esse processo está disponível, eu não preciso ficar duplicando esse dado no meu escritório. Nessas condições que eu falei, né? Não enquanto a gente está usando, nesses 5 anos posteriores, enfim, isso aí, eu acho que a gente também não pode criar regras que dificultem o nosso dia a dia. Mas, por outro lado, eu tenho que ter esse racional de que eu também não preciso guardar
para sempre coisas que cá entre nós a gente sabe que não vai usar, né? Então, é uma mudança de cultura. Eu acho que esse é o grande ponto. E nós, advogados, nós somos muito apegados ao papelzinho. A gente conseguiu aí depois se transformar no digital. Então, beleza, agora não temos mais papelzinho. Mas a gente tem os arquivinhos lá todos bonitinhos dos clientes. Ninguém quer se desfazer dessas pastas, né? Então, é um caminhar, acho que é um avanço que a gente tem que ir nesse sentido pouco a pouco para ir trabalhando e principalmente não tendo esse acúmulo exacerbado de informações dentro do escritório. Muito legal, Gabriela. Você é muito didática, esclarece muito bem as dúvidas. Tem a dúvida aqui da Maria Alice Castanharo. Bom dia. Com relação ao canal de comunicação mencionado para pequenos escritórios, poderia citar exemplos? É a questão lá, né? Quem Claro. tem que ter o DPO e quem não tem que ter o DPO tem que ter o canal, né? Isso. Isso fica comparando uma microempresa com o escritório, depende do faturamento. Exato, né? Exatamente. E principalmente do tratamento, né? Lembrando que eu posso ter uma pequena e microempresa que não vai ter nenhuma dessas flexibilizações, porque ela realiza um tratamento de alto risco de dados. Então, por exemplo, nós aqui no escritório atendo inúmeras startups. E elas podem ser enquadradas nas micro e pequenas empresas. Porém, elas realizam um tratamento de alto risco de dados. Então, nada disso que eu estou dizendo aqui de flexibilização, de não precisar ter DPO, se aplica, porque eu preciso ter. Mas nesse exemplo aqui, no questionamento dela especificamente, por exemplo, uma chave de e-mails supriria essa necessidade. Eu não tenho um site, eu tenho exclusivamente um Instagram. Eu posso colocar na bio ali do meu Instagram um e-mail DPO, tal coisa e atende. Um canal de atendimento. É simples? Mas é isso que a lei também coloca. Então, medidas simples solucionam. No meu site, eu tenho um site? Coloca lá no site o canal de atendimento. Então, um e-mail atenderia bem essa questão. Lembrando sempre, né, Marcos? Não adianta a gente botar um e-mail e nunca ver o e-mail. Porque às vezes a gente faz isso, bota um e-mail todo bonito, não acessa o e-mail nunca, deixa o e-mail lá abandonado. 6 meses depois vai olhar, tem 500 mil pedidos. Então, tem que só ter esse cuidado. Coloca uma chave de e-mail, atende e, consequentemente, fica de olho para dar esse retorno para o titular, para ter essa troca, né? Tá certo. Tem mais uma pergunta aqui. Vamos lá. Aline, advogada trabalhista. Doutora, admiro o seu trabalho com relação aos documentos recebidos pela defesa. Não, admiro o seu trabalho, ponto. Com relação aos documentos recebidos para a defesa numa reclamação trabalhista, o escritório é considerado um operador ou tem a controladoria conjunta com a empresa? Tá, pelo que eu estou entendendo da Aline, ela é advogada de empresa. Então, Aline, obrigada pelo teu feedback, fico feliz que tu goste. A gente deve ter se visto já em algumas outras lives ou também lá pelo IBJUS, até já reforço aqui o convite, toda terça-feira às 17 horas eu dou aula ao vivo no IBJUS, quem não assiste acompanha lá, pode me seguir no perfil, a gente tem as informações, é uma aula aberta sobre proteção de dados, então qualquer pessoa pode assistir, né, então é interessante a gente ter sempre assuntos do dia a dia, do que está acontecendo nos projetos. Nesse exemplo da Aline, eu tenho um cliente, uma pessoa jurídica, então não importa, uma empresa, que contratou o meu escritório para defendê-la nas ações trabalhistas, nas reclamatórias. Então, neste exemplo, Aline, a empresa, ela é a controladora do dado, tá? Porque é ela que coleta esse dado, ela que determina o dado. No momento que ela passa os dados para ti, no caso, para o teu escritório, para essa defesa, o escritório está numa posição de operador, porque ele simplesmente vai defender as ações que a empresa te mandar. Ele não tem autonomia para chegar e dizer, não, eu vou defender todas as ações que surgirem contra essa empresa. Não, muitas vezes as empresas, inclusive, elas dividem isso em vários escritórios, né? Então, eu não tenho essa autonomia. Portanto, o escritório, nessa situação, nessa operação de tratamento de dados que nós estamos falando aqui, está na posição de operador e a empresa na posição de controladora. Lembrando que nessa transação de informações, a gente, inclusive, deve informar o titular de dados que há esse compartilhamento de dados, né? Então, via de regra, o que acontece lá no contrato de trabalho, lá no inicinho, quando a gente tem todas as discussões de inclusão de dados desses funcionários, o aditivo contratual desse funcionário que fala sobre proteção de dados pessoais, ele precisa listar e identificar
todos os dados que estão sendo tratados e principalmente os operadores. E o escritório de advocacia, ele configura aí um operador e, portanto, deve estar na lista de operadores dessa empresa. Bruno Castilho, ele fez uma pergunta que eu acho que já está bem clara, mas se você quiser dar um reforço Claro. aí, qual é a exigência de ter ou não um DPO para o escritório de advocacia? Pois então, Bruno, na verdade, assim, se eu sou um escritório que tem um volume significativo de dados, enfim, estou com muita informação, me enquadra no tratamento de alto risco previsto no regulamento número 2 da NPD, eu vou ter que ter um DPO. Mas o que eu quero dizer para vocês é que, assim, se suponhamos que eu não me enquadre, eu vou ter que ter esse canal de atendimento que eu respondi agora há pouquinho, acho que foi, não me lembro para quem foi, sou péssimo em nomes, tá, Marco? Me socorre aí. Mas o que eu falei? Eu posso até não ter um DPO, mas a lei exige que haja um canal de atendimento. E esse canal de atendimento pode ser, por exemplo, um e-mail. Então, eu tenho que ter isso muito claro e tenho que ter isso de forma muito objetiva ali registrado, tá? Então, Bruno, temos que ter, de qualquer jeito, DPO, canal de atendimento, vamos ter que ter. Então, não dá para fugir dessa... Não tem como fugir dessa raia aí. Vai ter que se organizar para responder. Você está sendo muito... o pessoal está ficando muito interessado aqui. Inclusive, eu estava passando aqui para ser uma pergunta bem interessante. Legal. Fábio Silva, poderiam falar sobre o consentimento dos dados? Poderíamos. Vamos falar um pouquinho do consentimento. A gente tem aqui, na nossa pauta mais direcionada, a gente está colocando a questão da utilização dos dados no escritório de advocacia. Então, nesse caso, a gente vai ter, a grande maioria das situações, a base legal do exercício regular em processo judicial, administrativo ou arbitral. Mas o consentimento, ele é uma base legal extremamente utilizada, que tem algumas peculiaridades. A principal delas, eu diria, que é que o consentimento ele pode ser dado hoje e retirado amanhã. Então, a partir disso, eu tenho que ter uma gestão muito complexa desse consentimento. Eu tenho que ter um controle muito grande. Porque eu tenho que saber que o titular ele pode ter dado esse aceite hoje e retirado amanhã. Então, o consentimento é uma base legal que ele deve ser utilizado para determinadas situações. Não é para toda e qualquer situação. Justamente por essa dificuldade. Então, a gente vê muito a utilização de consentimento em site, aqueles famosos opt-ins, opt-out, aceito, não aceito. Os próprios cookies, quando a gente aceita, autoriza os cookies, escolhe os cookies, são consentimentos que eu estou dando, porque eu posso entrar no site depois e rever este consentimento. Para um escritório de advocacia, sendo muito, assim, sincera para ti, são poucas as situações que eu vou usar um consentimento, tá? Suponhamos que eu tenha ali uma grande banca de advogados e eu goste de publicar fotos dos meus funcionários ou fotos dos meus advogados nas minhas redes sociais, enfim, fazer esse tipo de divulgação. Esse seria um exemplo que eu poderia e deveria ter um termo de consentimento dessas pessoas, as quais podem ou não autorizar o uso da sua imagem. Eu, para ser advogada de uma banca, de uma grande banca, né, isso funciona muito mais para grandes escritórios, né? Quando eu estou falando de um escritório muito pequeno, não faz nem muito sentido isso que eu estou dizendo aqui para vocês. Mas falando de uma grande banca, tem uma gestão lá de, sei lá, 1.000 funcionários, que seja menos, que seja 100 funcionários, já é uma confusão a gente saber quem é que autorizou, quem é que não autorizou. Então tem que ter um termo de consentimento. E a Gabriela pode chegar e dizer, olha, eu aceito, eu vou autorizar aqui, vocês podem usar minha imagem na rede social. Mas a Gabriela também pode dizer que não quer mais essa utilização. Porque não é inerente ao meu contrato de trabalho, não é inerente à minha atividade fim, à minha imagem. Então eu não posso ser obrigada a fornecer isso. Então, depende desse tipo de situação. Então, para escritório de advocacia é mais raro. Vai lá, Marcos. Agora eu fiquei com uma dúvida. Imagina que tem uma foto da banca do escritório com 100 pessoas, a pessoa autorizou. Depois passou 1 ano, 2 anos, ela não quer mais. Aí eu vou ter que tirar aquela foto porque ela não quer mais ou fica dali para frente? O que acontece, tá? É dali para frente, tá? Então, as pessoas nos questionam muito assim, os clientes, né? Principalmente a gente está atendendo a empresa. Ah, mas eu tenho um funcionário que ele participou de uma campanha, depois ele foi demitido, ele saiu, enfim, e agora o que eu vou fazer? Não, naquele momento ele tinha um consentimento, tinha dado, não tem problema nenhum. Agora, seguir veiculando a campanha posteriormente a isso, aí eu já não posso fazer. Então, esse é o ponto. E aí que está o desafio, né, Marcos? Eu tenho que ter esse controle de quando que eu dei o consentimento e quando que eu tirei. Isso não é tão simples assim. Então, o consentimento, a gente deve usar
quando realmente eu não tenho outra base legal que me sustente. Como, por exemplo, um contrato ou outras situações que são muito mais sustentáveis, né? Eu posso mudar? Posso, mas não é bem assim para mudar um contrato. Eu não posso chegar aqui de uma hora para outra e agora eu não quero mais. Eu tenho regras e o consentimento não, né? Ele é muito frágil. Então, a gente tem que escolher realmente situações bem pontuais para usar o consentimento. Faz um contrato de uso de imagem e paga R$ 100 para a pessoa. E É, aí, e aí vai. É. deixa eu aproveitar aqui e vamos aproveitar o seu conhecimento. Primeiro, uma aluna sua aqui, Maria Alice Castanharo. Muito obrigado pelas informações. Sou aluna da professora Gabriela, super didática e entende muito da matéria. Obrigada. Vamos aproveitar o seu conhecimento, então, agora, se você poderia dar algumas dicas como um escritório de advocacia pode se adequar à LGPD. No começo você falou alguma coisinha lá, dá Uhum, uma repassada aqui, tem audiência claro, rotativa, acho que o pessoal vai a ficar gente bem sabe. interessado em Eu acho saber. que a gente sempre tem que lembrar o seguinte, né? A gente tem, às vezes, uma postura muito assim, LGPD é só para os grandes, eu não tenho dinheiro para me adaptar a LGPD, é muito caro, muito complexo. E fica muito caro, muito complexo se a gente quiser. Se a gente tiver boa vontade e interesse, eu sempre digo que dá para fazer e dá para fazer muita coisa. Então, eu sou um escritório pequeno e eu mesmo que vou ter que buscar uma adequação, mas eu não sou especialista em LGPD, eu tô aqui meio que tentando me virar, né, para ajustar. Então, o que que eu posso fazer? Primeira coisa, o para fora. Eu tenho que ter um canal de atendimento do direito do titular de dados. Vai ser um e-mail, vai ser um telefone, vai ser um WhatsApp, não sei. Eu, se pudesse sugerir, sugeriria um e-mail, porque tu tem um controle muito maior de um e-mail do que de um WhatsApp. Falo por mim, eu sou a rainha de ler mensagem, esqueci da mensagem, aí entra um monte de mensagem, a pessoa vai lá para baixo. Eu me tornei aquela pessoa, Marcos, que não responde os WhatsApp às vezes. E passa por mal educada, porque entra lá para baixo e eu esqueço, literalmente. E daqui a pouco eu me lembro, meu Deus, aquela pessoa e ficou. Então, assim, acho eu, na minha sugestão aqui, que um e-mail ele atende muito mais, porque tu tem um controle maior. Então, primeiro ponto, eu tenho que ter um canal de atendimento ao titular de dados, porque isso é o para fora. Ok. Superada essa etapa, eu preciso ter uma organização interna. Então, primeira sugestão que eu dou para essa organização interna: aditivar 100% dos contratos que vocês forem realizar com os clientes de vocês. Então, colocando as cláusulas de proteção de dados, colocando os dados que estão sendo trocados nesses contratos, qual a base legal, o período de retenção, por quanto tempo vocês vão ficar com esse dado. Eu tenho que ser claro o objetivo. Precisam ser cláusulas complexíssimas e tal. Não, gente. Eu sou muito da teoria que quanto mais simples e direto, melhor. A gente não tem que ficar essa coisa do juridiquês, daquela fala, daquele advogado que fala, a gente olha e não entendeu nada. Isso já era, isso não existe mais. O advogado ele precisa descomplicar a vida do cliente dele. Quando a gente chega e fala com o cliente, ele fica nos olhando com uma cara de não sei o que tu disse, algum problema tem. O problema não é o cliente. O problema somos nós que estamos problematizando onde não tem que problematizar. Então, incluam cláusulas diretas, objetivas, olhem a legislação, botem a base legal que está sendo utilizada, que via de regra vai ser o exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral. Coloca isso, coloca o prazo que vocês vão usar esse dado, os dados que estão sendo coletados. Mas Gabriela, eu preciso listar ipsis literis. Eu posso ser um pouquinho mais abrangente. Bom, eu estou coletando os dados, os principais, pelo menos para a defesa no processo XPTO ou para ajuizar a ação tal. Vou colocar isso, que é algo tranquilo, e supera. Feito esses aditivos, então tornem padrão esse aditivo dos clientes de vocês, esse contrato novo com os clientes de vocês, vocês devem olhar para dentro de casa e pensar: quem tem acesso ao meu banco de dados? Onde estão as minhas informações? Eu salvo tudo na minha máquina? Eu já de antemão digo para vocês, não é uma postura adequada, porque eu posso ter um assalto, eu posso ter alguém que acesse aquilo ali, não tem o mínimo de controle. Utilizem uma nuvem, tem várias nuvens acessíveis, que não custam uma fortuna, é algo totalmente prático. Usem esses drives compartilhados, vocês podem restringir os acessos e ter controle. Eu tenho uma equipe pequena, restringe o acesso, não é todo mundo que tem que ter acesso a tudo, gente. Isso é muito importante. As pessoas têm que ter acesso ao que elas estão tratando. Então eu não tenho que ter acesso a tudo. Eu tenho que restringir. Então, informações do escritório que eu não vou ter acesso, eu sou a dona do escritório, eu tenho mais 2 pessoas que trabalham comigo, eu vou restringir para mim e vou limitando. No momento que eu vou limitando os acessos, eu vou diminuindo o meu risco.
Então, são pequenas medidas que podem ser feitas. E se eu tenho um site, também muito importante, né, Marcos, a gente ter ali uma política de privacidade e uma política de cookies no site, dizendo o que a gente coleta ou não. Ah, mas o meu site é só institucional e tal. Não importa, isso é um cuidado, é o que eu sempre digo. Cuidar dos dados é cuidar dos nossos clientes, isso é a imagem da empresa. Então eu preciso demonstrar que como é que eu vou ser um escritório de advocacia que está desalinhado a uma lei. É uma coisa assim meio quase que inexplicável. Então o básico, gente, sempre dá para fazer. E vocês podem justamente serem aí os primeiros clientes de vocês nesse ponto, né? Porque é uma área de direito super promissora, que tem muitas oportunidades. Então, quem ainda não está tão por dentro pode buscar, inclusive, se informar, estudar e começar a prestar esse tipo de serviço. E o primeiro cliente de vocês vai ser o escritório de vocês ajustando esses pontos.